Graças a Deus, tá bem? Precisa que ilumina ou tá bom assim? Tá escuro? Tá bom, né? Números, capítulo de número 9. A segunda Páscoa. Por que a segunda Páscoa? Porque foi necessário, depois de um ano que eles estavam peregrinando no deserto. Lembre-se, a primeira Páscoa foi celebrada no Egito. A segunda Páscoa vai ser celebrada no deserto. No capítulo 9 de Números, recordar as maravilhas que o Senhor havia realizado. E o milagre, meus irmãos, a nuvem, que não era um fenômeno meteorológico, não tem rio no deserto para evaporar a água, bem? É sem nuvem mesmo. Mas os israelitas, numa multidão de mais de 600 mil homens, 3 milhões de pessoas aproximadamente, recobertos por uma nuvem que deixava o ambiente térmico. Não tinha 65 graus, era 36 graus na pele de todo mundo. Pode colocar o termômetro na testa. Estamos tão avançados que não coloca mais o termômetro embaixo do braço, né? Coloca na testa e já tira, já sabe se está com febre ou não. Ninguém com febre no deserto. A nuvem que seguia os israelitas, tá bem? Guiava a marcha dos israelitas, se movia, Israel marchava. De dia uma nuvem que protegia do calor, e de noite a mesma nuvem incandescia, ar-condicionado no deserto. Porque no deserto cai a temperatura para baixo de 5, 10, 15 graus. Fica muito frio no deserto à noite. E Deus faz então o ar-condicionado no deserto para o povo. Que maravilha, hein? E o segredo, meus irmãos, essa nuvem aqui, tá bem? Essa nuvem, ela é a morada dos anjos. Os anjos moravam nela. Os anjos. E eles comiam pão. Tá bem? Eles comiam pão. O livro dos Salmos diz que é o pão dos fortes, pão dos anjos. E o pão dos anjos caía migalha, e a migalha era o maná. O povo, durante 40 anos, sendo guardado pela nuvem de dia e de noite, os anjos comiam de madrugada, lógico, eles comiam de madrugada, né? Durante o dia estava trabalhando, de madrugada comia. Quando era 5, 6 horas da manhã, o farelo da mesa dos pães caía. Farelo dos pães dos anjos que caía, era o maná. Quando os israelitas reclamaram do pão detestável, o anjo do Senhor ficou irado. Como que é? O povo está murmurando do pão que a gente come. A gente come esse pão desde que Deus criou o mundo, e a gente não reclama. O povo está aqui, alguns dias comendo pão, já está falando de pão detestável. Aí você fala, mas aonde que eu encontro isso mais na Bíblia? Você encontra no episódio da mulher cananeia. A mulher cananeia, quando ela chegou e falou, Senhor, mas os cães se alimentam do farelo que cai da mesa dos seus senhores. Aquele episódio ali é o maná do deserto, aquele dali. Você pode fazer uma ponte direta entre o maná e o farelo caindo para a mulher cananita. Na hora que ela argumentou assim, o Senhor Jesus respondeu na hora, mulher, grande é a tua fé, porque ela disse, até o cão tem direito a comer do maná, por que eu não? Aí o Cristo disse, seja feito para contigo conforme a tua fé, porque o Senhor Jesus havia dito, não é lícito pegar do pão dos filhos, dos anjos, sabe, pão dos fortes, e deitar aos cãezinhos, não é lícito. Aí ela falou, mas o pessoal lá no deserto não comia farelo, por que eu não posso comer? Isso é uma interpretação teológica, tá? Não é uma interpretação que você vai encontrar lá no texto. Você precisa da teologia para fazer essa interpretação e essa ponte. Então ela foi atendida na hora. Era farelo de anjo, tá bem? O maná, farelo, que era semelhante a um coentro. Então eles comiam nas nuvens e caía na terra. Só que os anjos, eles comiam pão até sexta-feira, porque os anjos guardam o Shabat. Você acredita que anjo guarda sábado? Anjos do Antigo Testamento, tá bem? Vai mudar a dispensação. Quando muda a dispensação, anjo trabalha de sol a sol igual nós. Mudou a dispensação, você está no Novo Testamento, agora você vai descansar só na virada dos séculos. Os anjos do Novo Testamento não descansam. Os anjos do Antigo Testamento, chegou no sábado, descansam, tá? A gente vai estudar angelologia, não agora, mas a gente vai estudar angelologia, os irmãos vão entender. Capítulo 10. As trombetas de prata, meus irmãos. Ordem do Senhor a Moisés, faça 2 trombetas de prata. Eles usavam um shofar, que era o chifre do carneiro, só que cada instrumento
dependendo do material com que ele é feito, ele tem um tom diferente, tem um toque diferente. Ele não é para usar o chofar, é para fazer 2 trombetas de prata. E para quê? 2 toques para reunir o povo, um toque só líderes de tribos. Ante o toque da última trombeta, porque a trombeta soará. 2 toques. Por que 2 toques? Primeiro toque, os mortos ressuscitarão. Primeiro, 2 toques. Segundo toque, e nós os que ficamos vivos, segundo toque. No dia da volta do Senhor Jesus, as 2 trombetas para representar a primeira e a segunda vinda de Jesus. As 2 trombetas, uma para representar a primeira vinda de Cristo, a outra para representar a segunda vinda de Cristo. Um toque só para os líderes de tribos, 2 toques a ressurreição. Então, ressurreição e arrebatamento da igreja está representado no Antigo Testamento. O Evangelho está no livro de Números, irmãos. Temos que ler o Antigo Testamento com óculos de Novo Testamento. Coloca o óculos do Novo Testamento e leia o Antigo Testamento. Tira o óculos e não enxerga mais nada de Jesus no Antigo Testamento. Você tira o óculos e vai enxergar Jesus no Antigo Testamento, só tem formiga andando ali. Coloca o óculos do Evangelho, você vai ver Jesus, a igreja, o Espírito Santo, o Evangelho. Você vai ver tudo acontecendo lá, só que Paulo fala em sombras. Sombras daquilo que havia de vir. Ainda não é a realidade. É o que a gente chama de tipo, tá bem? Tipologia bíblica. Por isso, coloca o óculos de Jesus. Números, israelitas partem do Sinai, segundo ano da saída, a nuvem se levanta, leva o pessoal para andar, partindo do deserto do Sinai até o deserto de Parã. Aqui, vocês vão ver com mais nitidez lá no grupo, tá? Por isso que eu preciso que todos os irmãos estejam no grupo. Se alguém não estiver no grupo, tá bem? Coloca na ficha hoje aí, eu já vou colocar os irmãos no grupo. Capítulo 11 acontecem as murmurações, por causa da carne, saudade do peixe, do pepino, reclamam do pão, dos anjos. Os anjos ficam sem entender porque que o povo, depois de tanto milagre no Egito, milagre no Sinai, não está gostando do pão deles, que é tão saboroso para eles, né? Deus da carne por um dia, tá bem? Aí chega um monte de codornizes, né? Pássaro, e varre todo o arraial, cheio de pássaro. E aí Deus fala o seguinte: até sair pelos narizes, irmãos, até sair pelos narizes. E o pessoal come carne e fica enfastiado da carne também. Capítulo 12 tem uma tribulação na vida de Moisés, porque Moisés, ele era casado com uma mulher etíope. Temos um problema aqui, nós não sabemos quem é essa mulher. Ou Moisés tinha 2 mulheres, Zípora e uma segunda esposa, ou então a Zípora é a etíope. A maioria dos críticos prefere acreditar que Moisés ele era monogâmico, tá bem? E que o livro de Números identifica a esposa dele como sendo uma etíope, por causa da cor da pele, porque ela era filha de Jetro, midianita, e os midianitas, vivendo numa região com sol atacado, eram escuros também. Isso aí é uma teoria. Quem foi ontem lá no simpósio da palavra lá, viu o irmão falando sobre a crítica textual. Então os críticos são aqueles que ficam encontrando o pelo no ovo. Bom, Miriam e Arão, que é da família de Moisés, falam o seguinte: escuta, essa mulher ela não é israelita. O problema não é que ela é etíope, é que ela não é israelita. Não é israelita. E a Miriam, que é uma profetisa, reclama contra Moisés. E o Arão, que é o sumo sacerdote, reclama. O que acontece com Miriam? Pega a lepra. Aí vocês perguntam: por que Miriam? E Arão? O que não aconteceu com Arão? Porque a Miriam era uma líder altamente influente e mais velha que Moisés. E ela quis exercer autoridade sobre o Moisés. No Antigo Testamento, mulher exercer autoridade sobre o marido, pode esquecer, isso não acontece.
Antigo Testamento, mulher exercer autoridade no Antigo Testamento, isso não acontece. Exerce influência. Influência ela exerce, mas autoridade não. É por isso que o apóstolo Paulo pega e fala: não admito que as mulheres ensinem os seus maridos. Não admito. Se tiver alguma dúvida, vai fazer confusão em casa, diz Paulo, não na igreja. Que as mulheres queriam desautorizar o marido na igreja. As mandonas, do jeito que mandava em casa, queria mandar na igreja. E os maridos falavam: ah, mulher, para com isso, estou passando vergonha. Que passando vergonha nada? Aí Paulo falou: ixi, essa igreja está precisando de alguém lá, porque cadê o pastor da igreja? Está deixando as mulheres fazer o que quer. Aí Paulo de longe mandou uma regra para as mulheres de Corinto, para elas aprenderem em casa, em silêncio, né? Submissa, criando seus filhos e lavando o pé dos santos. Eita, Paulo! É bom, hein? Essa é a parte boa, né? Então Paulo fala assim mesmo: ó, vai criar seus filhos e lava o pé dos santos, tá bom? Aí você vai se salvar. Paulo escreve isso aí para Timóteo, aplicando o Antigo Testamento, tá bem? Aplicando o Antigo Testamento naquele contexto. Deus feriu Miriam com lepra, ela foi tirada vergonhosamente para fora do acampamento. Foi uma vergonha para Miriam. Capítulo 13, o Moisés chama os espias, 12 espias, manda eles irem espionar a terra, tá vendo? Deu ordens específicas. Os 12 espias, eles eram líderes das suas tribos. Foram. Quando voltaram, quantos espias foram? 12. Somente 2 voltou com um relatório favorável. Os outros 10, desfavorável. Espionaram a terra por 40 dias. Revoltaram o povo, capítulo 14. Somente Josué e Caleb creram na promessa do Senhor. Deus disse para Moisés: até quando esse povo me rejeitará? Aqui foi um teste para Moisés, porque Deus disse: Moisés, fica de canto e eu vou acabar com todo. Vou começar do novo, do zero. Foi o teste para Moisés. Naquele momento, Moisés passou na prova. Sabe aquela prova que o Abraão passou lá no capítulo 22 de Gênesis? Oferece-me o teu filho em sacrifício. Aqui está Moisés sendo testado mais uma vez, servo de Deus. Fica de lado. Aí ele como sacerdote do Senhor, ele faz uma mediação, uma oração intercessória, pede para Deus não punir o povo, deixa que ele mesmo vai lá e corrige o povo, porque senão o nome de Deus vai ser envergonhado. Tirou o teu povo do Egito e não conseguiu colocar em Canaã. Quer dizer que o povo vai acabar tendo razão. Aí Deus pega e fala: mas só que eu não vou com vocês. Tá bom, vai vocês sozinhos. Eu por mim fico por aqui mesmo, que já deu para mim. Aí você fala: mas por que Deus está falando assim? Porque é o anjo, tá bem? O anjo do Senhor, que fala em nome de Deus, que está autorizado a falar. A paciência do anjo esgotou. E ele fala: não, vou mandar um subalterno seguir com vocês. Aí o Moisés fala: não foi o subalterno que me chamou. Esse é o linguajar de Moisés. Olha a ousadia do homem para falar com Deus. Que eu me lembre, não foi o subalterno, o anjo do Senhor que foi lá me chamar, foi o Senhor, não foi? Então o Senhor vai com a gente, senão vamos ficar por aqui mesmo, todo mundo aqui. E o Moisés está argumentando com Deus. O sacerdote tem autoridade, irmãos. Isso vem para o Novo Testamento. Você vai oferecer o sacrifício perante o Senhor, você vai oferecer orações, intercessões, você tem que entrar com ousadia, diz o autor aos Hebreus. Não é para entrar, sabe, com medo nas pernas. Entra como um sacerdote, com sacrifício. A justiça não é sua mesmo. Você não entra lá para se justificar. Você entra lá coberto pelo sangue do Cristo. Chega diante do Pai e fala: Pai, está aqui a minha intercessão. É isso aqui, Senhor, a ordem do dia. Coloca o pão, coloca o azeite, coloca o incenso, lava as mãos, oferece o sacrifício e pede para Deus descer a glória dele. É ousadia, tem que ter fé. Se o Novo Testamento não colocar fé no seu coração, tem que ler de novo. Troca de lente, que você está lendo com a lente ruim. Limpa e sair. Pega um detergente, porque tem que ler o Evangelho. Encontrar a autoridade do sacerdote diante de Deus. Não para mandar em Deus. E nem reivindicar. Porque isso aqui já está tudo pronto. Irmãos. É só serviço mesmo. Bom? Deixa eu avançar. Rebelião de Coré, Datã e Abirão. Além da rebelião que ele teve do povo, porque o povo queria carne, além da rebelião de
Miriam e Arão, agora tem mais Coré, Datã e Abirão. Essa turma aqui, Coré, dos levitas de Coate, Datã, Abirão e On. Coré chamou mais 250 líderes de fama. Olha só o tamanho da rebelião. Vamos tomar o ministério aí, esse pastor aí que ele tá ruim, não está dando lugar para nós na igreja, né? Foram todos juntos falar com Moisés e Arão. Uma rebelião de líderes, irmão. O povo estava de boa. O povo já tinha comido codorniz, já tinha bebido água. O povo estava bem, com nuvem, com fogo. O povo estava bem. Aí a revolta do sacerdócio, porque eles queriam mandar no templo, queriam mandar nas coisas de Deus. Pois bem, leiam todo o livro lá. Moisés respondeu a Coré: amanhã cedo o Senhor mostrará quem é dele e quem foi separado para o seu serviço. O que aconteceu? Fogo de Deus veio e ponto final nos rebeldes. Os incensários ficaram intactos, porque o incensário era sagrado, santo, incorruptível, mas os sacerdotes morreram todos. Isso aqui é deserto. Ainda reclamaram da autoridade do Arão. O Arão aí é apadrinhado seu, não é? É muito óbvio. Moisés, levita. Miriam, sacerdotisa, aliás, profetiza. E Arão, apadrinhado pelo irmão. É um conluio, é uma dinastia, que é o que se reclama hoje do nosso ministério. Vocês sabem que se reclama, né? Do pai para filho, do filho para o neto, na família toda, tomando conta do patrimônio eclesiástico. Tem essa reclamação. Tem inclusive a acusação de ser nepotismo. Nepotismo é quando você favorece lá um familiar seu com um cargo. Nepotismo. Fizeram isso aí com Arão. Só é sumo sacerdote porque é irmão de Moisés. Por que nós não? Pega a vara de Arão floresce, e a vara de Arão vai parar dentro da arca de ouro. Aqui está a tábua com os 10 mandamentos, aqui está o maná e aqui está a vara de Arão. Detalhe: o maná, ele apodrecia de um dia para o outro. O maná que caía lá do lado de fora apodrecia. Esse aqui ficou 40 anos, não apodreceu. Não é algo natural, poder de Deus. Deus que mandou, pega uma porção de maná e coloca. Não era necessário renovar o maná. Aquele que colocou originalmente ficou lá, dentro da arca. Aqui, a vara de Arão floresceu. Detalhe: para florescer é necessário luz e calor. Mas a vara de Arão floresceu no escuro, sem luz nem calor. Foi colocada dentro da arca da aliança e não murchou. Tá bem? Não apodreceu. Porque com o passar do tempo o pau apodrece. A vara não apodreceu. E essas tábuas de pedra aqui permaneceram também sem se estragar. Poder de Deus. Representando o que? O tríplice ministério do Senhor Jesus. Jesus, ele é o sumo sacerdote. Jesus, ele é a palavra comestível. E Jesus é a palavra falada. Tá bem? Palavra para o ouvido, palavra para os lábios. E também ele é o sacerdote perfeito, dentro de uma arca feita de ouro. Seria bom se a gente tivesse tempo, né, irmãos? E ia terminar o livro de Números, andar com o povo pelo deserto, mas o tempo já foi. Vamos ter que aperfeiçoar esse curso em um outro nível, talvez no médio, talvez no bacharel, talvez no avançado, mas façam os seus estudos lá particulares, não parem por aqui não, porque o livro de Números é muito extenso. Muita coisa que a gente tem aqui também no livro de Números, eu já falei nas matérias anteriores, quando a gente estava falando lá sobre Levíticos e sobre o Êxodo. Os irmãos podem rever os vídeos lá também. Os irmãos e as irmãs que chegaram agora, a gente pode mandar, e os irmãos vão ter aí todo o mês de julho para rever as aulas. Agora a gente vai entrar em Evangelhos. Ó, que maravilha, hein? Glória a Deus. Vamos fazer uma pausa para